Olá, senhores. Bora aí com mais uma questão de eletrostática, essa da FUVEST. Olha só, três pequenas esferas carregadas com carga positiva Qzão ocupam os vértices de um triângulo, como mostra a figura. Na parte interna do triângulo está fixada outra pequena esfera com carga negativa Qzinho. As distâncias dessas cargas, as outras três, podem ser obtidas a partir da figura. Sendo Qzão igual a 2 vezes 10 a menos 4 coulombs, Qzinho igual a menos 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, e cada Dzinho igual a 6 metros, a força elétrica resultante sobre a carga Qzinho é detalhe. Perceba que ele deu várias cargas. Mas ele está pedindo a força elétrica resultante apenas sobre a carga Qzinho. E não me interessa o que está acontecendo com as outras cargas, no caso são aqui as cargas Qzão aí. Vou colocar os sinais nelas aqui, senhores. Ó, ele garantiu para nós no texto que as cargas Qzão, que estão nos vértices do triângulo, todas são positivas e a carga vale Qzão. Já a que está no centro do quadrado aqui, ó, ela é uma carga negativa e o valor dela é Qzinho para nós. Para a gente poder calcular a força elétrica, nós vamos ter que aplicar a lei de Coulomb, estão lembrados? Força elétrica é a constante eletrostática, que depende do meio, o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então, a gente vai ter que saber a distância entre cada Qzão e a carga Qzinho, né? Então, eu já vou marcar para nós. Quer ver? Olha só que bacana. A distância entre a Qzão do topo aqui, ó, e a carga Qzinho é essa distância aqui, que é o próprio Dzinho para nós, né? Perceba que é o próprio Dzinho. A distância entre a carga Qzão e a carga Qzinho negativa, mas aqui no topo, ó, no meio, quer dizer, deixa eu colocar mais grosso aqui para nós. Essa daqui, ó, tá vendo? Essa distância aqui, senhores, se vocês perceberem aí, ela não vale Dzinho, né? Se a gente olhar na figura original, ó, para a gente poder calcular essa distância que é inclinada, né? Ela vai ser calculada a partir da hipotenusa desse triângulo retângulo. Ó. Perceba que ali nós temos um triângulo retângulo, né? Só que esse triângulo é um triângulo isósceles, de lado D por D. Isso significa que, se vocês observarem, essa distância que nós estamos procurando, né? Essa inclinada, ela nada mais é que a diagonal de um quadrado de lado D por D. E a diagonal de um quadrado nós sabemos calcular, né? A diagonal de um quadrado é o lado desse quadrado, que é Dzinho, vezes raiz de 2. Então, colocar aqui, ó, essa distância aqui, ela vale D raiz de 2. Assim como a distância que está entre a carga Qzinho e a outra Qzão também, né? Por simetria, a gente consegue ver que tem todas as dimensões, que nem foi do lado esquerdo ali. Então, essa distância aqui também vale D sobre raiz de 2 para nós. Beleza? Então, agora nós vamos analisar a interação elétrica entre elas. Olha que bacana. Se a gente olhar com a carga do topo, primeiramente. Com a carga do topo, Qzinho e Qzão, uma negativa, outra positiva, ocorre uma atração entre elas. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma força, que eu vou chamar essa força de F1. Quem que é F1? É a força elétrica entre a carga Qzão e a carga Qzinho, que estão separados pela distância D, Dzinho. Beleza? Agora eu vou olhar aqui embaixo. Olha só que interessante. Entre a carga Qzão da esquerda e a carga Qzinho, também sinais opostos, também ocorre uma atração. E essa força, eu vou chamar ela de F2. Não é, peão? Eu não posso chamar de F1 também? Não pode, sabe por quê? Aqui a relação entre as cargas é igual, né? Qzão com Qzinho. Só que a distância entre elas não é que nem foi a verde, que era Dzinho. A distância aqui é Dzinho vezes raiz de 2. Como a distância é diferente, vai dar uma força com valor diferente para nós. Se a gente olhar a carga Qzão que está do outro lado da base do triângulo, nós também vemos que tem uma atração entre ela e a Qzinho, né? Então aqui, ó, também vai ter uma força. E essa, sim, eu vou poder chamar também de F2, justamente porque a relação das cargas é a mesma, Qzinho e Qzinho, e a distância também é a mesma, né? Dzinho vezes raiz de 2 para nós. Meninos, agora, para a gente poder descobrir a resultante das forças, olha o que nós vamos ter que fazer. Embaixo, na parte de baixo ali, nós temos duas forças inclinadas que nós vamos poder encontrar a resultante delas aqui, né? Então, aqui, se a gente aplicar a regra do paralelogramo, por exemplo, né? Retas paralelas aos vetores passando pelas extremidades dos outros vetores, a gente consegue achar uma resultante desses dois vetores. Essa resultante eu vou chamar de F', porque ainda não é minha resultante final. Tudo bem?
Como é que a gente vai fazer para calcular essa resultante F'? Muito simples. Vocês estão percebendo que o ângulo entre elas, F1 e F2 e F2, desculpa, esse ângulo aqui, ó, ele vale 90 graus. Pião, como é que a gente pode afirmar que esse ângulo vale 90 graus? É só porque parece no olhômetro, eu estou vendo que é perpendicular? Lógico que não, meninos. Olha só que bacana. Volta aqui na figura original. Aqui vocês estão vendo que vocês têm um triângulo de lado D e outro triângulo, e o outro lado também é D. É um triângulo isósceles, em que um dos ângulos aqui, ó, vale 90 graus. Os outros dois ângulos precisam ser iguais, né? Então, com certeza, esses ângulos pequenininhos aqui, ó, eles valem 45 graus, cada um deles. De forma que a soma dos ângulos internos de um triângulo dê 180. Do outro lado, ó, tá vendo esse outro triângulo branquinho? Mesma coisa. Esse ângulo é 90, isso significa que esse ângulo é igual a esse. Portanto, aqui vale 45 graus. Aqui também vale 45 graus. Se os dois ângulos aqui valem 45 graus, senhores, a soma deles vai dar 90 graus para nós. Então, para a gente achar o F', nós podemos fazer um Pitágoras, né? Ou ir além. Você pode fazer um Pitágoras. F' ao quadrado é o F2 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. Mas olha que bonitinho. Vocês estão vendo aqui que esse lado aqui, ó, do quadrado aqui, ó, L, é o mesmo lado que aqui, é o mesmo lado que esse daqui e é o mesmo lado que esse. Todos os ângulos são 90 graus. Todos os lados têm o mesmo valor, portanto, trata-se de um quadrado. A F' é a diagonal desse quadrado, né? E como é que a gente calcula a diagonal do quadrado mesmo? É o lado vezes raiz de 2. Então, esse F' é o lado, que no caso aqui é a força F2, vezes raiz de 2. Fechou? A partir daí, ó, nós vamos ter que analisar quem é maior. Quem que é maior aqui para nós? O F1 ou o F2? E aí a gente vai fazer um menos o outro para poder achar a nossa resultante. Vamos por partes, então? Primeiro eu vou calcular o F1. Vem com o tio, ó. O F1 aqui vai ficar, usando a lei de Coulomb, a constante eletrostática, que vale 9/10 a nona, vezes a carga Qzão aqui do topo, que nós sabemos que vale em módulo 2 vezes 10 a menos 4 coulombs. A carga Qzinho aqui, ó, que nós sabemos que vale em módulo 2 vezes 10 a menos 5. Tudo isso dividido pela distância entre elas, que é a distância Dzinho, que o texto garantiu que vale 6. Essa distância ao quadrado. Então, nós vamos ficar aqui, F1 é igual. 2 vezes 2 dá 4, né? E 4 vezes 9 dá 36. Dividido por 6 ao quadrado, que também dá 36. E as potências de 10, 10 a menos 4 e 10 a menos 5 dá 10 a menos 9. 10 a menos 9 com 10 a nona, sobra 10 elevado a 0, que é 1, né? A gente cancela tudo. Então, a gente descobre que a força é F1, 10 elevado a 0 é 1, 36 por 36 é 1, 1 vezes 1. Essa força vale 1 newton para nós. Agora nós vamos calcular F2 e depois, posteriormente, calcular a resultante delas, que é a F'. Então, vamos por partes. Primeiro a F2. Olha lá. A F2 eu vou colocar aqui. F2 vai ser a constante eletrostática do meio, que é o 9/10 a nona, vezes a carga Qzão, que está gerando a força F2, que é Qzinho, que nós sabemos que vale em módulo 2 vezes 10 a menos 4 coulombs. A carga Qzinho, que nós sabemos que vale em módulo 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Cuidado agora. A distância entre elas, ó, é D, que vale 6, né? Vezes raiz de 2. Então, fazendo conta, ó, as potências de 10, a gente já percebe que elas se anulam, né? 10 a menos 4 com 10 a menos 5 dá 10 a menos 9. Com 10 a nona vai dar 10 a 0, né? Que é 1. Então, nós vamos ficar 9, 2 e 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 9 dá 36. E embaixo vai ficar 6 ao quadrado, que é 36. E raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. 36 por 36 é 1. E 1 dividido por 2, a gente descobre que a força F2, ela vale meio newton. Mas o que nos interessa não é a força F2, e sim a resultante dessas F2, né? Que é a que a gente chamou de F'. Nós sabemos que a F' é a F2, que vale meio newton, vezes raiz de 2 para nós. Meninos, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá? 1,41, vamos colocar 1,4.
E 1,4 vezes meio, multiplicar por meio, a mesma coisa que dividir por 2, a gente chega que essa força vale 0,7 newtons. Agora acabou. Como a gente percebe, a F1 vale 1 newton, e a F', que é a resultante das F2, vale 0,7 newtons. Portanto, a gente enxerga que a F1 é maior que a F'. Então, a força resultante para nós é sempre a maior, que no caso é a F1, menos a menor, né? Que no caso é a F'. Então, nós vamos ficar a F1, que vale 1 newton, menos a F', que nós descobrimos que vale 0,7 newtons. Portanto, a força resultante aqui, 1 menos 0,7, vai dar 0,3 newtons, a favor da força F1, né? Portanto, é uma força resultante vertical, no eixo Y, tá? E para cima para nós. Fechou? Portanto, a melhor alternativa aqui, ó, 0,3 só tem uma, né? Alternativa E, tem direção do eixo Y, perfeito. Sentido para cima, porque concorda com a F1, que é a que ganha, e módulo de 0,3 newtons. Isso confirma para nós a alternativa E como correta. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.